Aí meu primo Wallace, olha quem está aqui na Praia da Barra do meu lado. Nosso presidente, Bolsonaro, ao vivo e a cores. Obrigado. Fala, meu presidente. Ele é privilégio. A casa fica na Barra. Meu amigo aí. Caramba, bicho. Valeu, Mito! Ô, Mito, deixa eu tirar uma foto. Gatilha aí, gatilha aí. Cadê ele, meu filho? Ei, Bolsonaro, essa minha mãe aqui, cara. Cadê ela? Aqui, bem aqui. Fora, Nízia! Fora, Nízia! Ou retira Nízia do Ministério da Saúde, ou tira o nome Saúde e se inaugura o Ministério da Morte no Brasil. Muito obrigada. Eu falo agora diretamente com a mulher que tem envergonhado as brasileiras. E eu me refiro à ministra da Saúde, a senhora Nízia Trindade. Aonde quer que a senhora estiver, Nízia, olhe bem para o meu rosto. Grave bem aí o meu rosto, porque o aviso que eu tenho para dar é em nome das mulheres brasileiras que estão envergonhadas com o seu trabalho. E o aviso que nós temos para dar é esse: já deu! Já deu, ministra! Essa senhora que deveria representar a imensa maioria das mulheres brasileiras, mulheres essas que fazem parte de um povo que 80%, quase 80%, rejeita a violência do aborto. Essa senhora tem repetido reiteradas vezes suas intenções de tornar cada vez mais acessível o assassinato de bebês através de suas falas favoráveis à violência do aborto. Eu, deputada Priscila Costa, uma parlamentar mulher, que trago no meu ventre outra mulher brasileira, pois estou gestante da minha filha de 5 meses de vida dentro do meu útero, eu assisto com revolta, eu assisto com indignação as últimas atitudes dessa mulher que hoje, vergonhosamente, ocupa o Ministério da Saúde na nação brasileira. O deputado que me antecedeu aqui falava da dormência da ministra, que desde o início da sua gestão ainda não autorizou o piso salarial da enfermagem, por exemplo. Deputado, não espere que ela vá ter tempo para fazer isso não, porque ela vai cair. Ela já teve muito tempo ocupada pensando em como violentar bebês que ainda estão no útero materno. Ela já teve tempo, por exemplo, de assinar a homologação da Resolução 715, que, além de pedir a legalização da maconha, além de pedir mudança de sexo para adolescentes de 14 anos pelo SUS, ela pede também a legalização do aborto. A assinatura de uma mulher brasileira que ocupa o Ministério da Saúde. Nessa resolução me enoja. Uma resolução que usa a mulher como um mero instrumento político para servir de retórica ao seu plano perverso de governo da morte. A resolução, presidente, tem a cara de pau de dizer que luta contra o machismo e luta pela proteção da vida da mulher, enquanto defende o esquartejamento de bebês.
Defende o esquartejamento de bebês mulheres. A resolução diz proteger a mulher em todos os seus ciclos de vida. Mas durante o ciclo de vida mais vulnerável, aonde ela ainda está aí no ventre de sua mãe, defende o assassinato dessas mulheres mais vulneráveis. Eu falo pelas mulheres que estão carregando uma vida dentro do seu ventre. Eu falo pelas mulheres e homens ainda não nascidos que estão ainda na sua fase mais vulnerável. Para concluir, deputada. E o recado é esse: fora Nízia! Fora Nízia! Ou retira Nízia do Ministério da Saúde, ou tira o nome Saúde e se inaugura o Ministério da Morte no Brasil. Muito obrigada. Peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. Eu acho que todos nós temos uma responsabilidade muito grande. Estamos vivendo um momento muito desafiador, que nos cobra atitude, mas também nos cobra inteligência, eminente senador. Nós estamos relativizando a democracia, a inviolabilidade dos mandatos, a Constituição, os direitos humanos, o ordenamento jurídico, os valores. Há uma política de cancelamento das pessoas que ousam desafiar o sistema. E quem permitiu o fez por dissídio ou por dolo. E não é por acaso que o governo se resignou tanto contra a instalação daquela CPMI. Não concordar com o que alguém diz é natural, é saudável, é salutar, faz parte do processo democrático da convivência entre os contrários. E o que nós vemos hoje é que uma boa parte da nossa mídia diz o seguinte: ele não pode falar, porque ele professa uma ideologia que nos choca. E todos nós somos colocados de uma forma caricata como se fôssemos extrema-direita. Porque defendemos valores, a família, a religião, a liberdade, o livre-arbítrio, a propriedade. Se esses são conceitos que caracterizam o extremismo, o que dirá da extrema esquerda, que defende a invasão de propriedades, as políticas identitárias como condições doutrinárias para serem inoculadas no conjunto da sociedade, não como um processo de tolerância, mas como um processo de imposição de atitudes. Vivemos tempos desafiadores. Lógico que isso foi tudo armado.
É evidente que isso tudo foi armado. Agora, eu fico pensando, né, que problema essas nossas Forças Armadas, porque eu tive na frente do quartel em Brasília umas 2 vezes. E era uma coisa linda de se ver o patriotismo, as pessoas honrando aquela instituição. Aí fala que o bolsonarismo quer acabar com as instituições. Não precisou nada disso. O STF acabou consigo mesmo sozinho e o Exército também acabou consigo mesmo sozinho de ser o guardião da esperança de vários patriotas para se tornar o grande algoz que prendeu velhinhas num acampamento de manhã sem resistência, colocando em ônibus para campo de concentração. Quer dizer, pior que isso não existe nada. Nada de pior aconteceu no nosso Brasil no que diz respeito aos direitos humanos. E o que aconteceu foi que o Exército deixou de ser a instituição com mais credibilidade do Brasil para ser uma das últimas hoje. E é lógico que ele não fez nada sobre o 8 de janeiro que deveria ter sido feito, defender o patrimônio público e diminuir aquela manifestação. E o general são os covardes, na verdade, sabia, Timóteo? Concordo. Porque se eles fossem pessoas realmente de um brio, eles teriam no dia 7... Avisado, né? Não, ido para frente do quartel, onde tinham milhares de pessoas, e eles sabiam, e dito, gente, o Exército não vai fazer nada. Exatamente. Esqueçam, Perfeito. vão para Exato. casa. Por favor, eu estou pedindo, a partir de amanhã nós vamos prender todo mundo, qualquer coisa que fosse decente. E o que aconteceu no Brasil não foi decente. As pessoas podem dizer o que for, não foi decente. Porque o decente teria sido os generais terem descido na frente de todos os quartéis e terem feito um statement, ou seja, terem feito um pronunciamento. As pessoas de bem teriam ido para casa, porque não tem nenhum arruaceiro lá, os arruaceiros foram colocados pela esquerda. Como eles não tiveram coragem de assumir a sua posição assim, de forma pública, eles tiveram que criar um factoide para dizer, tá vendo, isso nunca daria certo. Não fomos nós, foi o povo. Covardes, covardes. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma covardia e será lembrado pela eternidade como uma covardia, porque é o que foi. Você sabia que o governo quer reconhecer os terreiros como locais de cura complementares do SUS? Prestem atenção neste alerta, é muito grave. Faço aqui uma crítica como psicóloga que já foi e é perseguida por assumir a sua fé nas redes sociais. E alerto a sociedade, em especial a classe política, os líderes cristãos, para todos os profissionais da área de saúde mental ou para quem mesmo, não tendo nenhuma religião alguma, ou for da área de saúde, mas que preza pelo conceito de laicidade do Estado e o defende, ciente de que o governo não pode favorecer determinado grupo religioso em detrimento de outros, muito menos subsidiá-los. O motivo desse alerta se baseia, pasme, em um trecho da Resolução 215 do Ministério da Saúde, aprovada em julho passado, durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Neste documento, encontramos uma série de propostas no âmbito das políticas públicas e, entre elas, eu quero destacar para você, agora, o absurdo que diz esse texto. Abre aspas. Reconhecer as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais de matrizes africanas e as unidades territoriais tradicionais de matrizes africanas, como terreiros, terreiras, barracões, casas de religiões, etc., está no texto, como equipamentos promotores de saúde e cura complementar do SUS, no processo de promoção da saúde e primeira porta de entrada aos que mais precisavam de espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social, alimentar e, com isso, respeitar as complexidades inerentes à cultura e povos tradicionais de matrizes africanas, na busca da preservação, instrumentos esses previstos na política de saúde pública, combate ao racismo, a violação de direitos, a discriminação religiosas, dentre outras. Fecha aspas.
O que vemos acima é de causar espanto, pois se entendemos corretamente, o Ministério da Saúde do governo Lula está pretendendo incorporar, tratar, considerar os terreiros de Umbanda, Candomblé e outros como parte dos equipamentos promotores de saúde e cura do Sistema Único de Saúde. É isso mesmo. Parece absurdo, mas é o que sugere o texto quando se refere a esses locais de culto afrodescendentes como equipamentos complementares do SUS, bem como suposta primeira porta de entrada para quem precisa ter acesso a espaço de cura para o desequilíbrio mental e psíquico. Atenção, Conselho de Psicologia. Estou esperando. Como assim cura para o desequilíbrio mental? Terreiros de Umbanda e outros onde se praticam rituais religiosos e não atividades científicas, agora vão poder exercer atividades cuja competência é exclusiva de psicólogos, psiquiatras, terapeutas. Estes sim são formados devidamente capacitados à luz da ciência para lidar com a psique humana. Outro questionamento que faço é se esses terreiras, como diz o texto, barracões, casas de religiões, etc., serão parte dos equipamentos complementares do SUS? Os seus mantenedores terão algum subsídio do governo? Algum vínculo com o ente político? Porque, ora, presta atenção, o que diz a lei, o inciso 1 do artigo 19 da Constituição. Ela proíbe qualquer relação de subsídio ou dependência entre o Estado e as religiões, gente. O texto é cristalino e reproduz, vou reproduzir agora para você com um destaque meu. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Se a proposta, por outro lado, diz respeito à colaboração de interesse público, mesmo assim está sujeita a questionamentos, pois o inciso 3 do mesmo artigo constitucional proíbe o Estado de criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O trecho da Resolução 215 não inclui as igrejas cristãs como espaço de cura, por exemplo, ou as sinagogas, ou as mesquitas, ou tantos outros espaços religiosos de múltiplas religiões. Logo, parece haver uma clara violação do inciso 3 do artigo 19 da Constituição Federal, já que apenas as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais, como diz o texto, de matizes africanas, são consideradas equipamentos complementares do SUS. Cura religiosa e Estado. Que fique claro a minha posição e o meu questionamento. Não são de natureza religiosa, mas sim político, administrativa e científica. Eu entendo que cada religião tem o seu entendimento e deve ser respeitado sobre cura, milagres, tratamento, sendo isso parte da liberdade religiosa, ok? Acho que todo mundo entende isso. Algo é garantido constitucionalmente no Brasil, ok? É lei, todos têm direito. O problema, contudo, é quando o Estado, nesse caso, através do Ministério da Saúde, resolve reconhecer ou adotar determinado segmento religioso e seus locais de culto como equipamentos complementares da máquina pública, como dá a entender exatamente o trecho da Resolução 215 que a gente já leu para você. Por mais que a cura religiosa possa ser uma realidade para os que têm fé, e vemos muito isso nas igrejas,
ela diz respeito ao campo da religião. E ponto. O Ministério da Saúde, como um órgão técnico, deve se basear apenas em critérios científicos para propor as suas políticas e não em crenças. Esse é o questionamento que eles mesmos sempre fizeram, assim sendo. O Estado deve reconhecer não uma, mas todas as religiões promotoras de saúde, já que produzem impactos emocionais e psicológicos em seus fiéis. O que o Estado não pode é querer incorporar em sua máquina pública um tipo específico de prática que não pertence ao campo científico da saúde, mas sim das religiões. É esse o meu questionamento. É essa minha crítica. E eu peço aos deputados federais, aos senadores, à sociedade, que repudiem essa assinatura, repudiem a ministra da Saúde, porque é um absurdo incluir nos equipamentos, como equipamentos públicos, espaços religiosos e assumir uma única religião como promotora de saúde mental. E também faço um apelo ao Conselho de Psicologia que tome a atitude, porque a nossa profissão corre risco. Eu fui perseguida e processada por falar de Deus nas redes sociais. Muitos psicólogos são perseguidos no Brasil inteiro por professarem a sua fé, por manifestarem a sua fé, não em ambientes de trabalho. E agora isso, e o Conselho de Psicologia calado, é uma vergonha o que o Conselho Federal de Psicologia, o silêncio do Conselho Federal de Psicologia, e é uma vergonha o que esse governo federal está fazendo nas políticas públicas, principalmente de saúde e de direitos humanos. Um abraço, fiquem com Deus. Meu nome é Marisa Lobo, eu sou psicóloga, especialista em saúde mental, direitos humanos, e eu quero saber, cadê os direitos de todas as religiões? Isso é discriminação, isso é favorecimento, isso é contra a lei e a Constituição. Um abraço.